Na aula de hoje, iremos falar sobre as aplicações da radiação na saúde. Nesta imagem, temos os principais tipos de radiações: as energias em forma de ondas eletromagnéticas e as energias corpusculares. Devemos lembrar que as radiações podem ser divididas em radiações não ionizantes, as menos prejudiciais ao nosso corpo, e as energias ionizantes, as mais perigosas e prejudiciais ao nosso organismo. Vamos agora falar da radiação no âmbito da saúde. O uso da radiação na medicina, embora tenha gerado avanços indiscutíveis, ainda desperta dúvidas. As principais dizem respeito aos efeitos da radiação ionizante, perigosas, e também sobre como funciona a radiação em um exame de imagem. Esse é um conhecimento que precisa ser dominado por profissionais de saúde e administradores de clínicas e hospitais. Afinal, cabe a eles tranquilizar o paciente, enaltecer os benefícios da radiação e mostrar como ela é importante para o seu próprio bem-estar. Graças ao uso da radiação na medicina, o campo da saúde tem avançado no diagnóstico e tratamento de várias doenças. O risco de contaminação existe, mas, segundo especialistas, o que determina seu nível de segurança não é a radioatividade em si, mas os tipos de isótopos utilizados, material, a quantidade e o tempo de exposição. Em relação à origem da radiação e o seu uso na saúde, vamos para um breve histórico. O uso da radiação na medicina teve início em 1895, com a publicação do artigo sobre uma nova espécie de raios. Nele, o físico alemão comentou a descoberta do raio-x e sua capacidade de produzir fotografias internas do corpo. A nova técnica marcou o nascimento da radiologia médica, representando um progresso considerável. Afinal, não é mais necessário realizar cirurgias exploratórias para diagnosticar doenças. Anos depois, surgiram tecnologias cada vez mais avançadas, dando origem a aparelhos de tomografia, de ressonância magnética e à medicina nuclear. E quais são os benefícios do uso da radiação na medicina? Desde a descoberta das radiações ionizantes, profissionais de saúde podem obter imagens internas do organismo sem recorrer à cirurgia exploratória. Essa possibilidade resultou na preservação de inúmeras vidas ao longo dos anos. Afinal, o risco de uma operação é muito maior que o de testes radiológicos. Monitoramento e tratamento de doenças de forma não invasiva são outras vantagens do uso da radiação na medicina. Mas não podemos esquecer dos riscos do uso da radiação na medicina. Quando há baixa exposição, praticamente não existem efeitos colaterais graves. Ocasionalmente, podem haver alergias leves ou vermelhidões na parte exposta aos raios e partículas. Isso explica por que, muitas vezes, é benefício realizar exames e tratamentos com radiação. O problema é que ela tem efeito cumulativo. Em outras palavras, após períodos de exposição, a radiação ionizante pode até alterar o DNA das células, aumentando o risco de desenvolver doenças como câncer. Esses perigos levaram instituições como a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde a alertar a população em geral. A OMS elaborou documentos informativos a fim de reduzir a exposição à radiação, especialmente entre crianças. E vamos agora comentar onde a radiação pode ser, na prática, utilizada na área da saúde. A radiação pode ser utilizada nos exames de diagnóstico por imagem ou nos tratamentos terapêuticos médicos de certas doenças. Para os exames de diagnóstico por imagem, temos o raio-x convencional, a tomografia computadorizada, com sigla TC, ressonância magnética,
com sigla RM, e a cintilografia. Em relação aos tratamentos médicos por radiação, temos a radioterapia, utilizada principalmente para o tratamento de certos cânceres, radiofármacos e radiotraçadores, que atuam também como medicamentos para certas doenças, e laser terapia, que atuam na região cutânea, ou seja, na nossa pele. Não podemos esquecer que tudo que envolve radiação tem que se ater à segurança, monitoração e proteção. De forma geral, certas regras e precauções devem ser tomadas em cada procedimento que envolva radiação. Os 3 principais fatores essenciais na proteção à exposição à radiação são o tempo de exposição, a distância da fonte de radiação e a blindagem da sala responsável pelo exame ou terapia com radiação. De forma resumida, vemos nesse slide uma tabela comparativa entre os diferentes tipos de exames de diagnóstico por imagem. Na primeira coluna, temos os exames por raio-x convencional, como os exames ortopédicos gerais, odontológicos ou de dentistas e a mamografia. Esses exames usam raio-x tradicional, mudando de certa forma o aparelho. Cada aparelho é melhor adaptado para acomodar o paciente para melhor tomada radiográfica dos órgãos a serem examinados. Na segunda coluna, temos a tomografia computadorizada. Esse exame também usa raio-x para mostrar partes internas, mas as imagens geradas são transversais. O aparelho utilizado no teste, o tomógrafo, possui um tubo que gira 360 graus em torno do paciente, colhendo imagem em cortes de uma mesma estrutura anatômica. Esses registros podem, inclusive, ser sobrepostos para formar imagens em 3D. Na terceira coluna, temos a ressonância magnética. Esse exame se destaca por não utilizar raio-x. O equipamento utilizado na ressonância magnética usa um campo magnético e ondas de rádio para gerar imagens de alta resolução. A RM é particularmente eficaz para visualizar partes moles e áreas como articulações. Outra vantagem é que o exame não usa radiação ionizante, podendo ser realizado em gestantes sem risco ao feto. Restrição para pacientes com uso de metais eletrônicos pelo corpo, como pinos metálicos, marca-passos, estendes e etc. Na quarta coluna, temos a cintilografia. Esse é um dos principais exames da medicina nuclear, usando substâncias que emitem sinais detectados pela câmara de cintilação. O teste revela pontos afetados por patologias. Quando é realizado no coração, por exemplo, mostra áreas com isquemia, obstrução no fluxo sanguíneo. Em pacientes com câncer, a cintilografia aponta metástase ou retorno de células doentes após uma operação. Os radionuclídeos podem ser administrados por via oral, venosa, subcutânea ou inalatória. Na linha final dessa tabela, temos um resumo comparativo entre as diferentes modalidades de exames por imagem. O raio-x convencional tem como características: imagem 2D, onde se observa a altura e a largura, utiliza radiação iônica, raio-x, que é perigosa, o custo é barato, o tempo leva de 1 minuto a 5 minutos. O equipamento é simples e tem baixa nitidez ou detalhes. A tomografia apresenta as seguintes características. A imagem pode ser em 2D ou 3D, onde apresenta a altura, largura e profundidade. A radiação é iônica, perigosa. O custo é médio e o tempo leva de 10 minutos a 30 minutos. Utiliza-se equipamento elaborado e a nitidez tem uma qualidade média. Em relação à ressonância magnética, ela apresenta imagem em 2D e 3D,
onde se observa também a altura, a largura e a profundidade. A radiação não é iônica. O custo é alto e o tempo que leva para fazer o exame dura entre 15 minutos a 2 horas. Utiliza-se equipamento complexo e os detalhes e a nitidez é alta. Já em relação à cintilografia, ela se caracteriza por apresentar imagem em 2D e 3D, onde se observa também a altura, largura e profundidade. Utiliza-se radiação iônica gama, o custo é alto e o tempo do exame demora entre 15 minutos a 30 minutos. O equipamento é complexo e mostra uma especificidade nos detalhes e na nitidez. Nesse slide, temos as imagens comparativas entre os diferentes exames por imagem utilizando a radiação. Na primeira coluna, temos as imagens por radiação convencional. Primeira figura, temos o raio-x ortopédico. Observe a fratura óssea. Na segunda figura, temos a mamografia, exame utilizado para o diagnóstico de câncer de mama. E na terceira figura, temos o raio-x odontológico, o raio-x dos dentistas. Observe a imagem de dentes sem restauração e dente restaurado. Na segunda coluna, temos as imagens da tomografia computadorizada, imagens de vários raios-x que foram unidos pelo processo computacional, o que pode formar imagens 2D ou mesmo imagens em 3D, imagens que apresentam altura, largura e profundidade. Na terceira coluna, temos as imagens obtidas por meio do exame de ressonância magnética, imagens que são obtidas sem o raio-x. Usa-se, nesse exame, o magnetismo e as ondas eletromagnéticas de rádio. Nesse exame, assim como na tomografia, podem ser utilizados contrastes. Esses contrastes são substâncias injetadas que melhoram na visualização da imagem gerada. E, na quarta coluna, temos a imagem da cintilografia. Nesse slide, temos as visualizações dos equipamentos utilizados para a realização dos exames de diagnóstico por radiações. Aqui temos o raio-x convencional, odontológico ou de dentista. Nessa outra imagem, temos o aparelho do raio-x adaptado para o exame de mamografia. Abaixo, temos a tomografia. Todos esses exames se assemelham por utilizar o raio-x, que é uma radiação ionizante e, portanto, que pode ser perigosa à nossa saúde. Do lado direito, temos a ressonância magnética, que se destaca por não utilizar a radiação ionizante. Ela utiliza o magnetismo e a radiação não ionizante, que são as ondas de rádio curtas. Nesse slide, temos agora uma tabela comparativa entre as terapias de tratamentos médicos com a utilização das radiações. Sobre a radioterapia. A radioterapia consiste no emprego de radiação ionizante para combater diferentes tipos de câncer, como o de mama, próstata e pulmão. Esse tratamento pode impedir que as células cancerosas aumentem ou até destruí-las. Existem 2 tipos de radioterapia. Na teleterapia ou na radioterapia externa, o paciente recebe aplicações diárias de radiação, emitidas por um aparelho que fica afastado. O segundo tipo, a braquiterapia, corresponde a aproximadamente 20% das indicações médicas, pois é mais agressivo. Nele, aplicadores são colocados diretamente sobre a região tratada e a radiação é emitida do aparelho para os aplicadores. A coluna 2 retrata os radiofármacos. Os medicamentos utilizados em medicina nuclear são denominados radiofármacos. Esses compostos são formados por moléculas ligadas a radioisótopos,
elementos com o mesmo número de partículas positivas, prótons, dos quais ao menos um é radioativo. Eles podem se transportar pelo organismo, chegando a determinados tecidos e emitindo radiação gama nesses locais. Em alguns casos, a radiação é usada para destruir células cancerosas. E temos, na terceira coluna, os radiomarcadores. Na cintilografia, ela é detectada pela câmera de cintilação e transformada em imagem, diagnosticando patologias. O traçador é escolhido de acordo com o órgão e função a ser estudada. Tecnécio 99 e Gálio 67 são exemplos de radiotraçadores. Temos nesse slide os detalhes dos tratamentos que utilizam a radiação. Na primeira coluna, o tratamento do câncer pela radioterapia. Cada sessão dura de 10 a 15 minutos. Entretanto, a irradiação em si dura somente cerca de 2 minutos. 90% do tempo em que o paciente está na sala é usado para acertar o posicionamento. Na coluna 2 e 3, temos tabelas dos principais radiofármacos e radiotraçadores utilizados. Observe que cada órgão do nosso corpo tem um radiofármaco e um radiotraçador específico. Quando utilizada junto a medidas de segurança, essa especialidade tem muito mais vantagens que desvantagens. Nesse slide, temos a produção geral das radiações ionizantes. Do seu lado esquerdo, temos a produção do raio-x. De forma geral e resumida, a radiação ionizante do tipo raio-x são produzidas por meio de aparelhos e por choques de elétrons. Essa colisão entre os elétrons do cátodo, uma região de polo negativo, com o alvo do ânodo, uma região de polo positivo, gera calor e o raio-x. Já do seu lado direito, temos a produção dos raios gamas e partículas alfa e beta. Todas essas radiações têm origem de um núcleo de um átomo instável. Observe nessa imagem abaixo o poder de penetração das radiações ionizantes. Como o raio-x e a radiação gama são radiações ionizantes superpenetrantes, elas conseguem entrar e passar por todo o nosso organismo e podem, se não utilizadas de forma correta e com os devidos cuidados de segurança, prejudicar o nosso organismo. Nesse slide, podemos verificar que, se usadas de forma correta, são grandes aliados aos tratamentos e diagnósticos médicos. E vamos nesse slide falar rapidamente sobre a laser terapia. Laser é uma abreviação de palavras americanas que, aportuguesada, significa amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. A radiação do laser é constituída por ondas eletromagnéticas não ionizantes, visíveis ou não, de acordo com o comprimento de ondas das mesmas. O caráter de amplificação explica-se pela alta concentração de energia, que é explicada por um grande número de fótons, luz, dos quais é constituída. O laser é uma emissão de luz coerente, monocromática com grande concentração de energia, capaz de provocar alterações físicas e biológicas. A terapia a laser deve ser feita com óculos de proteção. Na figura abaixo, temos uma situação de terapia por laser. Observem o uso dos óculos de proteção. Já as figuras do lado direito representam a produção do laser. Primeiro ocorre a ativação dos átomos do tubo. Segundo, esses átomos estimulados emitem a onda eletromagnética. E, por fim, essas ondas são conduzidas para a cavidade óptica do aparelho. Nesse slide, iremos comentar o exame de ultrassonografia ou ecografia.
Devemos ressaltar que esse exame não usa radiação. É um exame que usa as ondas mecânicas sonoras. Dessa forma, um transdutor emite ondas sonoras. Quando essas ondas batem em um órgão ou tecido, acabam produzindo um eco, e dessa forma, parte da onda retorna ao transdutor. Esse eco é transformado em imagem a ser analisada pelo especialista. Damos assim por encerrada a nossa aula de hoje. Obrigada a todos e até mais.